Glória a Deus, querido. Isso é a igreja, né? A família. Eu não sei você, né? No começo, assim, eu ficava meio preocupado. Ai, as crianças. E aí os pais ficam, às vezes, preocupados demais, né? Vão controlar meu filho e tudo mais. Está na igreja, queridos, que é uma família, né? Evidentemente tem que ter ordem e tudo. Mas você sabe que na tua casa você quer que esteja ordem o tempo todo. Você consegue? Se você tem crianças pequenas, você sabe que não é assim o tempo todo, né? Mas é um exemplo, um pequeno exemplo do que deve ser a igreja. Eu penso que a igreja não é um lugar para você ir frequentar, para você ir simplesmente ter uma experiência religiosa, mas é um lugar onde você faz isso junto da tua família. Então, às vezes na tua família tem dia que dá tudo certo, tem dia que as coisas não dão muito certo, né? Mas o importante é que vocês estejam centrados no mesmo objetivo. Então, tenha isso em mente. Você está aí não apenas como espectador assistindo uma apresentação de criança, você está aí como participante da família, recebendo mais 2 novos membros aí, né? São pequenininhas ainda não falam, mas elas vão crescer, vão estar correndo pelos corredores, amanhã depois vão estar aí no louvor, nas escolinhas e tudo mais. Isso faz parte da família de Cristo. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Então, antes de você abrir a tua Bíblia, deixa eu só te dar uma prestação de contas. Nós fizemos, faz 2 anos que nós temos levantado uma oferta lá para os nossos irmãos da Mongólia, enquanto nós estamos no verão aqui, bênção, né, esse calor, estamos todo mundo suado, aproveitando o sol e a praia. Eles estão lá num frio que chega a menos 40 graus. E há 2 anos nós temos feito esse movimento, junto com várias outras instituições, na Alemanha, nos Estados Unidos e partes da Ásia. Nós temos ajudado esses irmãos a passar o inverno com aquecimento, né, através do carvão, que é a maneira que eles utilizam para aquecer o alimento e a palavra de Deus. O missionário Jardel é o representante lá, eu estive conversando com ele esse ano. Conhecemos esse projeto através do missionário Leandro, que estava na Tailândia, eu já trouxe ele aqui. Hoje ele está na China, falei com ele nessa semana. Está lá no oeste da China, desbravando a China comunista. A gente tem que cuidar até no que a gente fala dentro de uma conversa no WhatsApp, que não é tudo que se pode falar. Então, só para você ter uma ideia, né? Conversamos, ele falou assim, não, isso aqui deixa para falar outra hora, em outra situação, vamos falar sobre uns assuntos assim. Enfim, essas fotos agora são recentes, ele me mandou essa semana que eles foram entregar lá na Mongólia a oferta. Nós aqui da Verdade Porto Belo conseguimos sustentar 33 famílias nesse inverno de 2023. Pode dar uma glória a Deus? O ano que vem quero ver se dá certo eu ir junto também. Estava menos 27 graus e uma semana depois que eles saíram de lá chegou a menos 43 graus. Ali tem algumas fotos que ele me mandou, né? O pessoal entregando. Eles fizeram um culto, 150 pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, conversões, eles estavam compartilhando algumas coisas comigo ali, pessoas que voltaram impactadas desse dia, né, ouviram falar de Jesus, mas não saíram lá. Uma situação extrema, né? Imagina o inverno de menos 40 graus, e ainda você recebeu, olha, chegou a menos 40, mas você tem aquecimento na sua casa nesse mês, e foram aqueles cristãos ali que te ajudaram, né, e semearam a palavra. Enfim, são várias coisas, vários testemunhos assim. O ano passado a gente conseguiu um pouquinho mais, esse ano um pouquinho menos, até devido às situações que aconteceram, as enchentes ao redor. Nós também entramos ativamente, então meio que dividimos um pouco o recurso, mas graças a Deus, no total foram 250 e alguma coisa de famílias que nós, dentro desse projeto todo, junto com outras igrejas, conseguimos atingir. Que Deus te abençoe, que Deus mantenha o teu coração generoso assim. Não é, você sabe que não é isso que te leva ao céu, né? Não são obras de caridade, mas isso é um reflexo daquilo que Jesus fez por nós, né? O mundo que habita sobre nós derramamos sobre outras pessoas, com muito ou com pouco, não importa, o que importa é que você participe sempre. Que Deus te abençoe, amém? 35 minutos eu quero entregar essa palavra de encorajamento para você. Abre lá no livro de Josué, no capítulo 3, uma passagem muito conhecida. Eu quero te dar rapidamente um contexto. Põe para mim na tela só o tempo lá, Fagner. Eu quero ser bem objetivo contigo. Estou retornando de férias, as energias renovadas, né? Peguei um pouco de chuva, mas enfim, saiu um pouco do calor, saiu um pouco do fervo aqui, já dá uma renovada na mente. É bom estar de volta, é bom estar em casa. E a primeira palavra que eu quero trazer para ti é uma palavra de encorajamento. Na semana que vem nós vamos começar uma série. Lembra que eu te falei no ano passado? Que era para você comer bastante aí no final de ano, para você aproveitar que nós iríamos começar o ano com um tempo de jejum e oração. Então semana que vem nós vamos começar uma série de 4 semanas sobre jejum e oração, e toda semana vai ter uma espécie de jejum para você,
Quem quiser ir partir comigo para um jejum mais prolongado, você está convidado. Vou te explicar os porquês, quando, como, se isso afeta o coração de Deus, não afeta. Deus fica mais constrangido, mais inclinado a responder a tua oração por causa que você está de jejum ou não. Todas essas perguntas aí eu vou tentar responder nessas próximas 4 semanas. Então agora é hora de você botar o corpinho em dia. Já faz um detox nessa semana, né, para não entrar num radicalismo ali. Enfim, vai ser benção, vai ser bom. Mas hoje eu quero te dar essa palavra de encorajamento. Está lá no livro de Josué, no capítulo 3. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. É um texto mais longo. Vou começar a partir do 2 e depois vou tirar algumas lições aqui para todos nós. A partir do verso 1, Josué capítulo 3, verso 1. De manhã bem cedo, a Nova Versão Internacional. Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Verso 5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. E aqui o texto segue, a gente vai continuar daqui a pouquinho. O contexto é o seguinte, querido: poucos dias antes, o grande líder da nação, aquele que todos vislumbraram milagres, aquele que esteve à frente quando o mar vermelho se abriu, aquele que conduziu mais de 1,5 milhão de pessoas da escravidão do Egito agora para um deserto, e peregrinaram 40 anos, e ele esteve à frente, e ele fez, Deus usou ele para fazer milagres, maravilhas, brotou carne num tempo que não tinha, no meio do deserto não tinha, de repente teve um dia lá que não tinha água, brotou água. Ou seja, durante muitos anos Deus usou Moisés, o grande líder, para estar à frente de Israel. E agora, você vai ver no capítulo 1 do livro de Josué, aqui, 2 páginas para trás na tua Bíblia, que Deus vai começar dizendo assim: meu servo Moisés está morto. E agora eu tenho uma missão. Pois agora o substituto desse grande líder que fez tantos milagres, o substituto dessa referência nacional, morreu. A esperança de muitas pessoas, pense, vamos trazer para a nossa realidade: havia um governo estabelecido, havia um líder, havia uma estabilidade, as coisas estavam conduzindo, e mesmo que as coisas não estavam tão bem, tinha um líder, tinha uma referência, tinha uma segurança. Agora ele morre, e entra um cara que não é novo de idade, mas à frente do povo ele é inexperiente. E agora o que fazer? Há um momento de crise em Israel, porque o grande líder morreu, o líder que falava face a face com Deus, que trazia a mensagem de Deus para todo mundo, né? O líder que estava ali dividindo as lideranças, julgando causas, dizendo qual é a direção em que nós vamos, enfim, esse líder morreu. E agora? Você já passou algum momento na tua vida assim, onde você tem vivido anos de estabilidade, talvez financeira, anos de estabilidade, talvez familiar, as coisas não estão assim 100%, mas quando sai um pouquinho fora do eixo, você sabe como controlar, mas de repente acontece alguma coisa que desestabiliza tudo. De repente tinha algo que estava sob o teu controle e agora não está mais. De repente você tinha o respeito de muitas pessoas, e baseado nesse respeito, seja da família, seja dos teus colegas de trabalho, você se sentia bem, você se sentia seguro, você se sentia capaz, você até talvez se sentia uma pessoa de sucesso. Mas alguma coisa aconteceu, descobriram um segredo teu, ou você fez uma jogada errada, ou você fez um negócio errado, ou você falou que não devia, perdeu o controle, a cabeça por um momento, e agora a tua reputação de repente está abalada, a confiança da tua esposa sobre você, do seu marido sobre você está abalada, ou dos teus funcionários. Enfim, são várias situações na nossa vida onde nós vivemos um tempo onde tudo está estabilizado, ou pelo menos sob um certo controle, acontece alguma coisa que nos tira do eixo. É um momento de crise que nós temos, e aí nós temos uma escolha a fazer. O que fazemos dali por diante? Eu confio em Deus. Será que você confia mesmo?
Será que talvez todos nós passamos por um momento onde a gente pensa assim, Senhor, tira isso aqui. Senhor, resolve isso aqui. Pai, arranca esse sentimento de mim. Senhor, faz agora o teu milagre que eu preciso que o Senhor haja. Porque afinal de contas, daí a gente começa com aquela lista, né? Olha o que eu já fiz. Eu ajudei o pessoal do Projeto da Mongólia. Eu vou na igreja. Eu vou no PG. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E a gente quer colocar para Deus uma lista de coisas que a gente fez, como se Deus nos devesse um favor. Pois bem, querido, há um momento de crise e nós precisamos decidir o que nós vamos fazer nesse momento de crise, ou qual é a mentalidade que todos nós precisamos ter nesse momento de crise. E o que é coragem? O título da palavra é coragem. Coragem é a capacidade de você fazer uma escolha difícil quando existe um custo pessoal envolvido. Entende? Há uma situação para você escolher, e é uma situação difícil. E essa decisão tua vai envolver um custo pessoal. Ou você vai perder, você vai ter que deixar de ganhar dinheiro, ou você vai ter que deixar aquele tempo livre que você tinha, ou você vai ter que agora investir em outra coisa. Há um custo pessoal envolvido e você precisa tomar uma decisão. A decisão que você tomar nesse momento, ela vai definir se você é uma pessoa de coragem ou não. Pois bem, o grande líder aqui nesse caso morreu, e agora Josué vai à frente. Josué era um homem de batalha, Josué tinha uma certa reputação, mas não como líder. E se você ler os primeiros versículos do capítulo 1, você vai ver que as palavras de Deus para ele é só: Josué, te anima. Josué, não desanima não. Josué, não fica com medo. As palavras vão ser: seja forte, corajoso. Porém eu te digo, e Deus vai falar para ele, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E vai ser isso, vai ser aquilo. E de novo Deus fala: seja forte, corajoso, não desanima. Ou seja, Josué, mesmo sendo um cara experiente em muitas coisas, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou conduzir as coisas agora, depois que esse líder se foi? Como é que você vai agir se antes você tinha um orçamento, agora nesse ano você entra com um orçamento menor? Como é que você vai lidar com a tua casa, se antes todo mundo te respeita, mas agora, sei lá, se você falou o que não devia, ou fez um negócio errado, as pessoas descobriram uma coisa de você, e agora não te respeitam mais? Como é que você vai agir nesse caso? Você tinha um círculo de amizades e agora alguma dessas pessoas te abandonaram, ou uma dessas pessoas te traíram, e você dependia delas para conduzir as suas coisas no dia a dia. Como é que você faz agora diante desse momento? Querido, eu amo todos nós na vida em diversas áreas. Eu tentei citar algumas áreas aleatórias aqui. Todos nós na vida em diversas áreas, nós temos um momento que nós precisamos decidir se nós vamos agir pelo nosso próprio pensamento, pela nossa própria coragem, pela nossa própria maneira de ser, ou pela maneira de Deus. O livro de Josué começa dizendo assim: o grande líder morreu, meu servo Moisés está morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus está querendo dizer para Josué? Deus continua no trono. Eu continuo no trono. Sabe, Josué, Moisés morreu, mas quem manda aqui sou eu. Eu continuo no trono. Deixa eu te dizer algo: o teu candidato não foi eleito, mas Deus continua no trono. Amém? Você talvez começou o ano com um orçamento menor do que você tinha o ano passado, mas Deus continua no trono. Talvez você descobriu agora, há pouco tempo, a respeito de alguma doença que foge do teu controle, mas Deus continua no trono. Algumas coisas talvez saíram fora do teu controle, fora do trilho, mas o que você tem que saber? Que Deus continua. Querido, isso é a premissa para nós decidirmos o que nós vamos fazer da vida ou não, porque do contrário, nós vivemos um tempo hoje, claro, extremamente polarizado politicamente, mas o grande problema disso é que as pessoas colocam a sua felicidade condicionada a um governo. Não, isso não é bom. Já cansei de falar para vocês aqui como é importante nós exercermos nosso papel de cidadão e lutarmos, brigarmos pelos nossos direitos, mas a nossa felicidade, a vida, o objetivo da vida, o nosso propósito de vida não está se vai dar certo ou não vai dar certo o plano que eu fiz. A premissa é que Deus continua no trono. É essa base que agora nós vamos usar para enfrentar qualquer circunstância que está diante de nós, seja ela emocionalmente falando, seja ela financeiramente falando, ou seja ela espiritualmente falando. É preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no comando em qualquer situação. Você pegou essa ideia comigo? Ok, agora eu quero te dar então, dentro desse texto aqui, 3 focos para você olhar quando você tiver um momento de decisão na tua vida. Estamos começando o ano, então eu penso que essa palavra ela é muito pertinente para as coisas que vão surgir diante de você. Olha comigo o verso 2, um pedaço do 2 e do 3, do capítulo 3 de Josué. Diz assim, e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam da sua posição e sigam. Saia da sua posição e siga. Sabe qual é o primeiro ponto? Concentre-se na obediência, ao invés de se concentrar nos obstáculos.
Essa palavra aqui, quando virem a Arca da Aliança, algumas traduções, ela vai dizer assim, no momento exato em que você vir. Ou seja, quando você ouvir a voz de Deus, no momento exato em que você distinguir o que está acontecendo, saia da tua posição e obedeça. O que acontece é que boa parte de nós, quando nós vemos uma oportunidade, ou quando nós vemos uma janela de ação, o que a gente faz? Começa a procurar os obstáculos. Eu entendi que eu preciso ser mais fervoroso com Deus, mas eu não consigo ir toda semana na igreja. O pessoal fica me convidando aí para eu estar num grupo pequeno durante a semana, mas eu estou tão cansado, né? Tem dias assim que, poxa, eu mereço um descanso, e a gente começa a achar tantas e tantas desculpas. Poxa, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas me dá sono quando eu leio, eu não gosto de ler. Eu sei o que eu tenho que orar, mas eu tenho problema no joelho, eu não posso me ajoelhar muito tempo. Enfim, querido, todos nós, quando a gente enxerga alguma coisa, às vezes nós temos a tendência a ficar olhando para os obstáculos, ao invés de obedecer. Qual é a ideia aqui? A Arca da Aliança, você sabe que simbolizava a presença de Deus. A ideia é que, quando eu vejo a presença de Deus, quando eu entendo uma ordem de Deus, quando eu percebo um comando de Deus, eu preciso agir. Por quê? Porque a tua coragem aumenta ou diminui de acordo com a tua percepção a respeito de alguma coisa. Deixa eu te dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Se eu pedisse para você hoje, olha, tem um Rottweiler aqui solto no pátio aqui, ele é meio bravo, você pode ir lá e dar um mata-leão nele, dominar ele? Você faria isso de cara? Responda sinceramente. Quem é que faria isso? Agora, se eu te dissesse assim, tem um Rottweiler solto aqui do lado, e o teu filho estava brincando ali perto. Ou tua filha estava brincando ali perto. Teu neto estava brincando ali perto. E de repente você entra lá, você percebe que a criança acabou de entrar no meio do cachorro e o cachorro está solto. O que você vai fazer? Você percebe que a tua coragem, na primeira pergunta que eu te fiz, ela é assim, bem baixinha. Agora, diante dessa circunstância, o que a tua mente está focada no primeiro momento? Vou morrer, o cachorro vai me morder, é você, a tua saúde, o teu bem-estar. Mas agora, num segundo momento, o foco não é a tua saúde, o teu bem-estar. O foco é o meu filho, é a salvação dele, é o que vai acontecer com ele. Aconteceu algo assim parecido comigo, certa vez, uns 10 anos atrás mais ou menos, né? O Pedro tinha uns 5 anos de idade, nós fomos lá em Matelândia, lá no oeste do Paraná, e tem um castelinho bem bacana lá, que tem salada de fruta bem famosa, enfim. E aí nós resolvemos subir lá no alto, tinha tipo uma esplanadazinha, e aí ficamos lá, era um gramado, era um negócio, não tinha ninguém lá em cima. E a gente ficou lá, sombra, vento, toda aquela coisa lá, e ficamos eu, a Michele, a Isa, e o Pedro tinha 5 anos de idade. E o Pedro, quando ele era pequeno, ele tinha um pavor de cachorro, ele não tinha medo, ele tinha pavor, ele não podia nem chegar perto, assim, ele tinha muito medo. E aí, de repente, eu estava brincando de costa, eu de costa aqui, e ele brincando lá, e ele, na minha frente, de repente, ele abriu os olhos apavorado, virou as costas e saiu correndo. E aí, quando eu olhei assim, eu só vi o vulto de um cachorro passando. Grande era o porte que eu vi. E ele correndo em direção a ele. Na minha mente de pai, qual que é? Eu não consegui ver a raça do cachorro, não consegui ver o que era. Eu simplesmente acionei o modo sair correndo. Imaginei, deve ser um Rottweiler, deve ser um cachorro muito grande. E a minha mente era só assim, eu vou cair por cima dele, eu não quero saber o que é, vou abraçar ele e eles que saiam correndo, depois eu penso como me livrar daquela situação. Foi isso que eu pensei naqueles milésimos de segundo, e eu comecei a sair correndo em direção, e ele caiu no chão, o cachorro passou assim, batido para cima dele, e quando o cachorro foi voltar, eu olhei, daí era um labrador, tinha escapado, ele estava querendo brincar com a criança, né, mas eu não tinha cachorro na época, então eu nem sabia como lidar com o cachorro, já peguei na coleira dele ali, apavorado, né, e ele, o menino com o coração lá em cima, enfim, o que eu quero dizer com isso? Que no momento em que eu saí, eu não sabia que o cachorro estava querendo brincar com ele. Na minha mente de pai, ele estava querendo avançar no meu filho. Ele vai morder o meu filho, ele vai agredir o meu filho. Então a minha coragem naquele momento, vai lá em cima. Por que eu estou te dando esse exemplo, querido? Porque na maior parte das vezes, na vida, a gente olha
só para nós mesmos. E a gente foca apenas nos obstáculos e não no comando que Deus te deu. Às vezes Deus fala assim, Deus te deu uma palavra, vou fazer grandes coisas através de você. Ou fica tranquilo que a tua família é isso, aquilo. Ou os teus negócios, isso e aquilo. Aí você recebe uma palavra de encorajamento no final do ano, no começo do ano, e você sai às vezes da igreja, sai do PG, sai do culto, sai de algum lugar crendo, com o coração cheio de fé. Não, Deus está comigo e vai dar tudo certo. E vamos para cima, mas de repente vem uma circunstância. De repente tem um cachorro passando. Já pensou se eu como pai pensasse assim, não sei, né, vai que ele me morde também. Melhor que vá o meu filho, né, que está primeiro. Já pensou se eu pensasse assim? Mas será? Ah não, deixa eu me programar primeiro. Não é assim que se pega um cachorro. Espera aí, vou assistir um vídeo no YouTube do César Millan, como amansar um cachorro bravo. E aí eu vou pensar, e agora eu tenho que pegar ele pela coleira, será que eu abraço? Pego ele pelo rabo. Você entende que não tem tempo para isso? Porque qual é o outro segredo disso tudo? Que quanto mais tempo eu passo olhando para os obstáculos, mais a minha coragem diminui. Quanto mais tempo eu passo pensando, por que é tão difícil fazer isso, menos eu vou fazer isso. Você, marido que está planejando aí, por exemplo, fazer uma viagem com a tua família, e já faz anos que vocês estão se falando, e vamos viajar, e nós precisamos, e nós merecemos, e aquele negócio, pois é, não, vamos fazer, isso aí faz 7 anos atrás. E aí passou o primeiro ano, não, mas é difícil, né? A gente tem que, tá meio caro as coisas, não, vamos esperar um pouquinho. E aí passou mais um tempo, e aí você vai, não, agora eu fui comprar o dólar, pô, aumentou o dólar, vou esperar mais um pouco ver se baixa. E isso você estava falando quando o dólar estava 2,50, crendo que um dia ele ia baixar. Enfim, já faz 7 anos que você está se programando, porque você só vê os obstáculos, e quanto mais tempo você gasta vendo obstáculos, menos a tua coragem diminui. Você percebe? Quanto mais tempo você passa pensando assim, ai, será que Deus vai me curar? Mas é tão difícil, né? Porque olha agora o que o médico disse, olha agora esse novo prognóstico que aconteceu. Não, aí você recebe uma palavra de Deus, que tudo aquilo que você colocar suas mãos vai prosperar, e você começa a fazer os negócios, e aí de repente você começou a abrir um negócio no último governo, facilitou a abertura de empresas, e você começou a fazer um monte de coisas, mas aí de repente agora mudou o governo, o outro vem falando, faz 3 semanas que eles estão no comando, e está tudo desajustado, pois é, agora não sei, o meu negócio tinha boas perspectivas, eu estava feliz, eu estava vendendo, mas agora eu não sei, você começa a olhar demais para a circunstância, e esquece, o que Deus disse lá no começo? Seja forte e corajoso. O que eu pedi para você repetir tantas vezes? Apesar de tudo isso, Deus continua no trono. Quanto mais tempo você passar olhando nos obstáculos, quanto mais tempo você passar, como é difícil comprar, como é difícil vender, como é difícil fazer isso, quanto mais tempo, não, eu tenho sono para ler a Bíblia, não, Deus não fala comigo, não, vou jejuar não, eu tenho dor de cabeça. Quando lançar esse desafio, você vê uma das primeiras coisas que as pessoas vão falar, tenho dor de cabeça, pastor, você não sabe, fico 3 horas sem comer, eu saio de mim, o inimigo quer se apossar de mim. Não é o açúcar demais no teu sangue, tem que desintoxicar esse negócio, vou te ajudar nessas semanas. Sabe, querido, quanto mais tempo você passar pensando se vai ser difícil ou não, menos você vai fazer. Eu compartilhei contigo no ano passado, né? Eu nunca tinha feito um jejum prolongado, mais que 2 dias. E aí quando eu resolvi fazer, eu entendi a importância disso, eu preciso ter essa experiência comigo mesmo, antes de eu poder ensinar isso para as pessoas no próximo ano e tudo mais. E então eu tinha visto por cima, assim, que se eu ficasse 40 dias sem comer do dia para a noite, eu não ia morrer. Eu ia talvez passar mal, ia acontecer um monte de coisa lá, mas eu não ia morrer. Poxa, né, realmente, isso é possível. Então eu resolvi, claro, não vou fazer 40 dias, vou fazer 7 dias. E eu entrei direto, não recomendo isso para você, tá? Mas eu entrei direto nesse ponto, por quê? Porque se eu ficasse pensando demais, ai, será? Mas devo ter dor de cabeça, poxa, o máximo que eu aguentei foi 48 horas, você imagina e tal, e assim foi, eu compartilhei contigo, né, foi difícil, querido, porque no 5º dia, fui visitar uma irmã lá, eles compraram a melhor pizza da cidade, estava tão bonito, estava fantástico. No 6º dia, fui visitar outra pessoa, eles tinham pego umas esfirras lá, que, meu Deus do céu, né, depois que passou, eu fui lá buscar essas esfirras, mas foi tão difícil naquele momento, mas naquele momento em que eu estava fazendo, quando eu quebrei o jejum no 7º dia, eu tinha a plena consciência, assim, de que, eu até vim treinar, tá aí o Juninho, né, no último dia eu vim fazer exercícios, 7 dias, e aí eu tinha a plena consciência, assim, eu não preciso comer desse jeito, eu não preciso comer tanto quanto eu acho que eu preciso comer, sabe, ficar 24 horas sem ter alimento não é algo da nossa geração, que antigamente era tranquilo, os judeus até hoje fazem jejum 2 vezes por semana, sabe, não é de vez em quando, é sempre, é uma cultura para eles. Entende que se eu gastar muito tempo olhando para aquilo que pode dar errado, eu não vou fazer nada. Agora a grande pergunta para você é, o que Deus já te disse?
Quais são as palavras que Deus já disse para você? O que você precisa fazer? Quais são os movimentos, assim que você via a arca, assim que você ouvia Deus? Gaste menos tempo entre obedecer e agir. Haja. Assim que você ouvia Deus, haja. Deus já te disse, por que você ainda não fez? Porque talvez você esteja olhando demais para os obstáculos. Pode ser que, sabe, meu amado, desenvolva um pensamento aprimorado. Não é pensamento positivo, é um pensamento aprimorado. Que pensamento é esse? Apesar de tudo, Deus continua no trono. Sabe, Deus, seja forte e corajoso, Deus está comigo. Sabe, esse ano eu vou começar então comece. Talvez você falou que ia começar uma dieta, já largou, estamos ainda no final do mês. Sabe, se comprometa a cumprir aquilo que você falou. Não pense muito nos obstáculos, pense em quem te direcionou. Sabe, qual é a direção que você tem? Quanto mais tempo você ficar obcecado pelos obstáculos, mais oportunidades você vai perder na vida. Você sabia disso? Quantas coisas, principalmente as pessoas que têm o hábito da procrastinação, quanto mais tempo você ficar pensando em quais são as condições ideais para daí eu começar a fazer, mais oportunidades você vai perder na vida, principalmente com Deus. Quanto mais tempo você esperar para começar o teu plano bíblico, quanto mais tempo você parar de falar que vai fazer, que vai orar, que vai buscar, mais oportunidade de Deus falar contigo você vai perder. Quanto mais tempo você esperar para obedecer, Deus já colocou no teu coração o que você tem que fazer. Ele já falou que você precisa deixar de fazer certas coisas. Quanto mais tempo você lutar, mais é difícil. Mas a minha carne pede. Mas eu não consigo, eu tenho um problema diferente dos outros. Quanto mais tempo você ficar nesse pensamento, mais oportunidade você vai perder de crescer no teu casamento, de crescer nas tuas finanças, de crescer na tua vida com Deus. Você está comigo? Então, quando você vir a Deus, haja. Segundo, olha o verso 7 e 8, mesmo capítulo 3. E o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando eles chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. A nova tradução na linguagem de hoje vai trazer essa última parte assim, parem dentro da água, perto da margem. Por que isso é importante? Porque pense, Josué está na cola de Moisés. Quando Moisés teve uma experiência desse tipo aqui, precisamos cruzar um rio e o negócio tem que abrir. O que aconteceu com Moisés? Moisés não era nem um rio, era um mar. Moisés chegou, subiu de certo uma pedra, né? Não sei se você assistiu lá a novela da Record, o que foi, ou assistiu aquele filme antigo dos 10 mandamentos, né? Um cajado, um momento e pá, ou bah, sei lá o que ele fez, né? De gesto, mas o negócio é que Moisés não entrou na água. Moisés ficou lá do lado de fora, e o pessoal chegando e aglomerando, e os egípcios chegando lá, e de repente o mar se abre, está lá Moisés, à vista de todo mundo, o pessoal passa. Agora Josué, Deus falou que vai estar comigo. O que Josué esperava que Deus fizesse? A mesma coisa. Poxa, vou chegar lá do lado de fora, gente, espera um pouquinho aí, e o pessoal pode passar que, Deus está comigo. Talvez Josué esperasse isso de Deus. Talvez você já viu Deus agindo na vida de outras pessoas, olha como Deus abençoou eles financeiramente, olha como Deus fez um milagre na vida daquele marido, e agora ele se converteu e não está mais trazendo um caos em casa. Eu não sei, talvez você colocou as suas expectativas no milagre conforme aconteceu na vida de outras pessoas, e aí quando você vem diante de Deus, você espera que Deus faça a mesma coisa. Senhor, o irmão disse que foi lá, e participou de um bingo, de uma rifa, alguma coisa, e ganhou. Então agora, Pai, eu vou me enfiar nos jogos, em tudo que é lugar. Senhor, eu vou dar muitas oportunidades para o Senhor me abençoar, porque o Senhor fez lá, tem que fazer comigo também. Você entende que às vezes nós condicionamos que Deus faça as coisas, a gente quer mostrar, Senhor, faz através dessas coisas aqui, sabe? E o ponto aqui é que não é o tamanho do passo que importa, é a direção. Sabe, não é se você vai, não, mas aquele cara ele foi e ele deu um passo de fé e ele arriscou tudo, era um grande negócio, ele arriscou e deu certo, então eu vou arriscar. Eu sou uma pessoa que eu não arrisco muito, enfim, eu acho que o problema é comigo, o negócio é falta de arriscar. Aí você ouve um coach da vida, você ouve uma pessoa na internet que fala que você tem que arriscar, que você tem que fazer isso, e você acha que o teu problema é só porque você é muito passivo. Sabe, querido, evidentemente que algumas coisas, quanto maior o risco, maior a paga em cima daquilo, mas o que é mais importante? Não é o passo, o que você vai fazer especificamente? É a direção.
Para onde? Foi Deus que te mandou fazer isso? Se foi Deus que te mandou arriscar, vai direto. Então concentre-se na direção ao invés da perfeição. Porque às vezes você está esperando que, não, quando tudo ficar certinho, aí eu vou fazer. Não. Qual é? Deus te deu uma direção? Então vai. O passo, poxa, mas é tão pequeno. Deus não falou que vai revolucionar isso aqui, Ele falou para eu fazer só isso aqui. Talvez você está esperando que Deus abra as portas dos céus e fale contigo, e Ele te pediu para fazer um passo tão pequeno, como o de gastar os primeiros 5 minutos do teu dia, ao invés de levantar e abrir as notícias para ver se aconteceu isso ou aquilo no governo, na economia ou naquele outro, você, ao invés de levantar a tua cama direta, você escorrega para fora da cama, de joelhos já, e gasta os primeiros 5 minutinhos assim: Senhor, quero te entregar o meu dia, não sei o que vai acontecer hoje, mas que esteja na tua presença. Ou talvez você já sabe, tem aquela reunião, vou encontrar aquela pessoa, Pai, me dá paciência, me dá do teu amor, me dá uma solução. Aí você coloca diante do Senhor: obrigado por essa noite, e aí você levanta e vai viver o teu dia. Isso é um passo pequeno, mas experimenta fazer isso todos os dias. Você vai ver qual é a mentalidade, a nova mentalidade que você vai chegar para trabalhar naquele dia. Qual é a nova mentalidade que você vai chegar naquele ambiente que talvez é hostil, talvez as pessoas não estão fazendo o que você pediu para elas fazerem, talvez a perspectiva delas está ruim, mas experimenta, meu amado. Não é o tamanho do passo, não, vou levantar e agora eu vou ligar um louvor aqui, e Senhor, estou declarando um jejum solene, e aí você, Pai, você grita em casa, e eu quero que o fogo desça aqui, Pai, para eu enfrentar esse dia atribulado. Meu amado, isso pode acontecer? Pode. Mas eu vou te dizer, baseado na Bíblia, raras vezes é isso que vai acontecer para daí grandes coisas acontecerem. A maior parte das vezes as coisas acontecem com pequenos passos dados diariamente. É constância. A vida com Deus é uma vida de constância. Lembra qual é o primeiro ponto? É obedecer, se concentrar na obediência ao invés dos obstáculos. Acordei, nossa, eu estou podre de cansado, não vou orar. Ei, se concentre em obedecer. Se concentra no passo, na direção que Deus te deu, ao invés de ficar olhando para aquilo que não dá certo. Às vezes a gente gasta muito tempo tentando fazer o dia perfeito para acontecer. Você, esposa, que está esperando aquele jantar do seu marido, ele está dizendo: não, mas ainda não deu, ainda eu quero te levar lá no restaurante mais caro que tem. E daí nunca acontece. Se concentre e dá um passo. Leva ela ali, no cachorro quente, alguma coisa ali, e aí depois, amor, daqui para cima, e aí vai subindo aos pouquinhos, entende? Porque senão nunca vai chegar o dia do jantar lá naquele lugar, não vai. Aí você morre, eu tá lá, depois, a esposa falando: esse cara nunca me levou. Meu amado, são pequenas coisas, às vezes você está esperando Deus abrir o mar vermelho, para daí você obedecer. Às vezes você está esperando tantas coisas e Deus dá uma direção diferente para Josué. Ele fala assim: para você experimentar agora esse novo momento, os teus pés têm que se molhar. Os teus pés têm que parar ali à margem do teu rio. Agora pense se você fosse um dos sacerdotes que estava carregando a arca. Sei lá, eu, Juliano, Jacques e o Marcão, vamos pegar aqui 4, um de cada lado. Eu vou na frente, que daí eu sou menor, inclina para frente, Não, Marcão, tu é mais alto, vai você na frente, vai que não abre o negócio ali, o pessoal está atrás de nós ali, se esse rio aqui não abrir, fala que você vai mais para frente. Não, segura ali, Juliano, vai você. Pisamos ali, chegamos no começo, o negócio e nada, rapaz, será que vai? E a gente fica ali naquela indecisão, E a palavra diz que quando eles pisaram na água, quando seus pés tocaram na água, o Jordão, ele não fez como fez com Moisés, abriu. A palavra fala que a quilômetros de distância as águas ficaram retidas, lá numa cidade que tinha lá. E a água que sobrou, ela escoou, que ela deságua lá no Mar Morto. Então eles ficaram com terra seca numa faixa muito, muito larga. E a palavra diz que os sacerdotes, eles tiveram que ficar lá no meio, parados, no meio do rio. Terra seca, claro, tinha aberto. Eles tiveram que ficar parados lá no meio. Por que isso? Por que simplesmente eles não atravessaram junto e depois foi? Eu penso que existe um porquê de tudo isso. Verso 13 e 14. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés do Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante.
Sabe por que isso? Eu penso que cada pessoa que teve que atravessar o Jordão, a terra seca, cada uma delas, mais de 1,5 milhão de pessoas, nessa altura aqui devia ter umas 3 milhões de pessoas já. Cada uma delas tinha que passar e olhar para a arca. Cada uma delas que passava ali tinha que passar e reconhecer quem é que tinha feito aquilo. Cada pessoa, cada animal, cada bem que passou naquele dia, que presenciou aquele milagre, eles não olharam para Josué, olha Josué, o cara, eles olharam, ei, está a arca de Deus. E a palavra diz que os sacerdotes só saíram lá do meio, depois que todo mundo tinha passado. O que significava a arca da aliança? O que ela representava? A presença de Deus. Sabe o que isso significa, querido? Que se você quiser que Deus faça um milagre para você, que se você quiser que Deus abra o Mar Vermelho, abra o Rio Jordão, abra as portas das finanças para você, faça uma revolução na tua família, se você quiser que isso aconteça de fato, em primeiro lugar, Deus tem que ir na frente. Em segundo lugar, enquanto você estiver vivendo o milagre, não esquece de Deus. Não esquece quem é que fez aquilo. Você olha para aquilo e saiba que Deus vai esperar tudo isso aqui passar. E daí Ele vai te cobrir por trás também. Em todos os lados você está cercado. Sabe, Ele vai à frente, Ele vai na tua frente. Você percebe que Ele vai agir. Mas, aí vem o último ponto dessa manhã. Concentre-se mais no movimento do que nos milagres. O que você tem que se concentrar? Em agir. O que eu tenho que me concentrar? Não é nas mãos de Deus, naquilo que Ele pode me dar. Eu tenho que me concentrar em obedecer o que Ele me falou, em fazer o que Ele me pediu. Sabe, porque o que acontece às vezes é que nós demoramos muito para dar o primeiro passo. O que a gente quer? Deus, abre o rio primeiro. O que isso quer dizer na nossa vida prática? Eu conheço muitas pessoas assim, em outras igrejas, não aqui, né? Aquelas que pensam assim, ó. Ai, Senhor, quando tu tirar esse sentimento de mim, aí tudo vai dar certo. Pai, tira esse ódio que eu tenho dessa pessoa, Pai. Ou Senhor, quando ela mudar, quando esse homem assim, sabe, ele largar a mão de ser teimoso, quando essa mulher aí largar a mão de falar mais do que ela fala, Senhor, quando o Senhor mudar o meu marido, quando o Senhor mudar a minha esposa, Senhor, quando o Senhor transformar a vida do meu filho, aí o que nós estamos dizendo? Que o Senhor tem que abrir primeiro o Mar Vermelho. Primeiro o Senhor tem que abrir o rio, para daí eu sair do acampamento. Eles estavam no acampamento, o que eles ouviram? Levante, pega o negócio, segue a presença de Deus e atravessa. O que nós queremos fazer? Ficar no acampamento, deitado na rede, olhando, Senhor, se tu agir, Senhor, tira essa vontade de fumar de mim. Pai, tira essa vontade de ver pornografia de mim. Pai, tira esse desejo que eu tenho de ficar olhando para a mulher dos outros. Senhor, tira. Não, meu amado, isso aqui é pedir para Deus abrir o Rio Jordão antes. O que você está se concentrando? Primeiro no milagre e depois no movimento. O que Deus pede para vocês fazer? Se concentra primeiro no movimento, dá o teu passo. Sai, levanta da tenda, levanta da rede, segue a arca, ou seja, segue a presença de Deus, toma uma iniciativa, levanta domingo de manhã, quando não estiver cansado, Pai, tira essa canseira de mim para eu ir no culto. Não vai acontecer, meu amado. Todo dia você está fazendo alguma coisa, todo dia você tem um planejamento. Sabe, Deus quer que você primeiro se concentre em obedecer aquilo que Ele já te disse. Ele não vai te dizer mais coisas se você nem obedeceu a primeira coisa que Ele te disse. O verso 15 vai dizer assim, assim que os sacerdotes que carregavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram a água. Isso significa que antes de eu experimentar o milagre, os meus pés precisam tocar a água. Antes de eu experimentar o milagre, eu preciso colocar o hábito de jejum na minha vida. Antes de eu experimentar o milagre, eu preciso deixar de frequentar a igreja de vez em quando e me comprometer, Senhor, eu quero estar lá junto com o teu povo toda semana te adorando. Antes de você esperar assim, não, quando Deus resolver todos os meus problemas financeiros, aí eu vou ser um dizimista, aí eu vou abençoar as outras pessoas. Isso é tudo que você não deveria fazer. Com Deus primeiro você abre a mão, depois Ele te abençoa. Não é que você está comprando Ele, é que você está mostrando para Ele qual é o tipo de coração que você tem. Por que as pessoas não doam muito? Porque elas têm a seguinte ideia de que saiu da minha mão, saiu da minha vida. E o que nós temos ensinado aqui? Aquele que serve a Deus tem o seguinte entendimento: saiu da minha mão, mas não sai da minha vida. Entende? Quando nós olhamos ali para aqueles irmãos da Mongólia, por exemplo, quando a gente, de uma maneira mais palpável, você olha, saiu da minha mão, mas abençoou outras vidas. Se você tiver esse seguinte entendimento, meu amado, nada do que você investiu o teu dinheiro vai sair da tua vida. Em algum lugar ele vai retornar. Talvez não retorne para você, mas retorne como uma semente de bênção para outras pessoas, para que mude a vida de outras pessoas, de acordo com aquilo que Deus te deu.
Você talvez não tem dinheiro para abençoar, mas você tem habilidades, com certeza, todos nós temos habilidades. Às vezes até uma habilidade simples que é ouvir as outras pessoas. Sabe, isso é um dos recursos mais valiosos que a gente tem, que é o tempo. Quando você para ouvir outras pessoas, quando você para se dedicar para conduzir o perdão numa casa, quando você para se dedicar para ouvir o coração de uma pessoa que está ferido e trazer uma palavra de conforto para ela, você está semeando algo na vida dela. Você não perdeu tempo, saiu da tua mão, saiu do teu controle aqui, mas não sai da tua vida em nenhum momento. Você está entendendo? Para eu encerrar, é pelo poder de Deus que as coisas acontecem, é pela bondade de Deus que as coisas acontecem, e é pela fidelidade de Deus que as coisas acontecem. Se é pelo poder de Deus que as coisas acontecem, nada do que você tem de necessidade hoje aqui é impossível para Deus. Você crê nisso? Se é pela bondade de Deus que as coisas acontecem, você pode descansar, porque tem um salmo que diz assim, que Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades. Ou seja, Ele não me trata conforme eu mereço de verdade, porque Ele é bom. Ele não me trata assim, você errou 3 vezes hoje, então eu vou te dar agora 3 castigos. Não é assim que Deus funciona conosco. Ele é bom. E a terceiro, Ele é fiel. Se Ele falou que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. E eu quero terminar essa palavra aqui, ministrando sobre por que Deus ainda não fez um milagre na minha vida. É coragem o nome da palavra. Por que Deus ainda não fez um milagre na minha vida? Todos nós aqui temos uma área de luta, todos nós aqui temos uma área que ela é difícil, mas a razão pela qual muitas vezes Deus ainda não fez um milagre na nossa vida é que talvez existem áreas em que Deus já deu uma direção para nós, só que nós ainda não nos movemos. Deus já deu uma palavra, Deus já confirmou para você num versículo, Deus já tocou no teu coração, às vezes você até recebeu uma profecia, mas você ainda não se mexeu naquela área. E Deus vai falar para você assim, querido, não vou abrir o Jordão enquanto você estiver dormindo lá na tenda do acampamento, você precisa levantar. Tem algo que eu falei que eu vou fazer sobre a sua vida, mas você sabe que tem certas coisas que você já podia ter abrido mão, você já podia ter deixado de fazer, ou você já devia ter começado a fazer, e você precisa dar um primeiro passo. Não é a perfeição, é o primeiro passo. Talvez o primeiro passo para muitos de vocês aqui, ou para muitos de vocês que estão me assistindo hoje na internet, seja vir à igreja. Deixar de vir aqui, assistir aquilo que você quer assistir, ouvir a palavra que você quer ouvir. No momento em que eu der o amém aqui, você vira as costas e vai embora. Deixar de enxergar esse lugar como um lugar para você frequentar. Entender que esse lugar é um lugar que é uma família para você se envolver. Uma família, você não entra em casa, almoça, levanta e vai embora. Deixa os pratos por lavar, não dá tchau para ninguém. Não é assim que você age numa família. Querido, uma igreja é isso. Qual é o próximo passo que você tem que dar no teu relacionamento com Deus se você tem feito isso? Se você tem vindo muito de vez em quando para a igreja, se você tem vindo na igreja, quando você vem, você encara isso. O que ela pode oferecer para mim? Dê o próximo passo de se envolver com as pessoas que estão aqui. Dê o próximo passo. Nós temos uma ferramenta que são os pequenos grupos. Dê o próximo passo. Vamos abrir agora várias áreas ministeriais dentro desse ano aí. Vamos recrutar muitas pessoas. Qual é o próximo passo? Eis-me aqui. Mas primeiro deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu ter tempo para isso, para aquilo, e depois não se concentra nos obstáculos. Quando você ouvir a voz de Deus, obedece. Se coloca de pé, por favor.